Fala galera do canal Tudo Sobre Direito, mais uma vez eu, Daniel Ribeiro, para falar de direito administrativo com você. Hoje vamos falar sobre responsabilidade civil do Estado, assunto muito cobrado em concursos, OAB, e você que está fazendo graduação, né meu brother, não preciso nem falar. Se você se interessa nesse assunto, vem com a gente. Pois bem, galera, responsabilidade civil do Estado. Antes de mais nada, quero que você saiba de uma coisa. O Brasil, no que tange à responsabilidade civil, a Constituição brasileira, ela adota o que nós chamamos de teoria do risco administrativo. E o que é a teoria do risco administrativo que você até já deve ter ouvido falar? Ela nada mais é do que o seguinte: o Estado, ele desempenha atividade administrativa. Essa atividade administrativa, por si só, ela é uma atividade arriscada e o Estado assume os riscos de desempenhar essa atividade. E por assumir esse risco de desempenhar essa atividade, ele tem que se responsabilizar por quaisquer danos que ele venha a causar no desempenho da atividade administrativa. Isto é a teoria do risco administrativo e é esta a teoria adotada pela Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz mais ou menos assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos são responsáveis objetivamente pelos danos que os seus agentes, nesta condição, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o responsável pelo dano, nos casos de dolo ou de culpa. Bacana? Muito formal, muita coisa. Vamos simplificar esse artigo? Basicamente é o seguinte: todo agente de pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, quando causar um dano a terceiro no exercício da função ou se valendo dela, quem vai indenizar a vítima não é o agente, é a pessoa jurídica para a qual ele trabalha. É simples isso. Quem indeniza não é o agente, é a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica ela vai indenizar sem discutir o dolo ou a culpa, ou seja, ela vai indenizar sem discutir se o agente praticou aquele ato por vontade própria ou se ele praticou aquele ato por imprudência, por negligência ou por imperícia. Isso é a responsabilidade objetiva. Porém, depois de indenizar a vítima, o que essa pessoa jurídica vai fazer? Ela vai virar para a gente e falar assim: olha, eu indenizei aquele dano que você causou, agora você vai me ressarcir por aquela indenização, por aquela reparação que eu paguei. Só que nessa discussão de reparação de dano, aí sim será discutido se o agente ele agiu por vontade própria ou por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, nessa situação vai ser discutido dolo ou culpa. E aí eu quero ressaltar alguns pontos com vocês sobre a responsabilidade civil do Estado. A primeira é isso que eu acabei de falar. A responsabilidade civil do Estado, ou seja, da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado, prestadora do serviço público, frente à vítima, ou seja, a responsabilidade do Estado frente à vítima é uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Ela não vai discutir dolo ou culpa, não vai discutir se o agente agiu por vontade própria ou por negligência, imprudência ou imperícia. Agora, a responsabilidade do agente público quando o Estado utilizar o seu direito de regresso, esta responsabilidade sim, ela é subjetiva, ela discute dolo e culpa. Bacana? Então, primeiro ponto, responsabilidade do Estado frente à vítima, objetiva, não discute dolo ou culpa. Responsabilidade do agente público que causou dano frente ao Estado numa ação de regresso, subjetiva, discute dolo ou culpa. Muito bem. Pessoal, mais uma coisa que eu quero falar. Quando nós falamos de responsabilidade civil do Estado, nós também, além de não discutirmos dolo ou culpa, nós também não estamos discutindo se o ato praticado pelo agente foi lícito ou ilícito. Beleza? Nós não estamos discutindo se o ato se deu conforme a lei ou em desconformidade com a lei, com o ordenamento jurídico. Aí você pode virar para mim e falar assim: ué, mas o Estado vai ter que indenizar alguém mesmo se ele agir conforme a lei? Correto, exatamente. Sabe por quê? Porque não é justo você pensar que mesmo o Estado agindo em conformidade com a lei, ele tenha que beneficiar um grupo e causar um dano a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas. Não tem como você conceber isso. Ou seja, mesmo quando o Estado agir licitamente, se ele causar dano a alguém, ele precisa indenizar.
Quando ele agir em desconformidade, nem se fala, aí é que ele precisa indenizar mesmo. Mas também quando ele causar um dano agindo de forma lícita. Bacana? Um exemplo disso. Vamos supor que o Estado construiu uma autoestrada, uma estrada dessas que passam bastante carro, movimentada, dessas que cruzam o país, em frente a um edifício comercial, que havia várias lojas e que tinha um grande movimento de pessoas. E por causa da construção dessa estrada, o movimento caiu grandemente e as pessoas que dependiam daquela atividade comercial para viver tiveram um grande prejuízo. Veja bem, construir uma estrada é um ato totalmente lícito e que vai beneficiar a grande maioria da população. Porém, aquelas pessoas que dependiam daquela atividade comercial e do movimento de pessoas que foram prejudicadas, elas precisam ser indenizadas, porque elas tiveram um dano anormal, um dano específico, um dano que atingiu somente essas pessoas. Então, aí fica um exemplo em que mesmo o Estado agindo de forma lícita, ele precisa indenizar. Então, esse é o segundo ponto que eu queria discutir com você. Bacana? O terceiro ponto que eu queria discutir com você é o seguinte: para efeito de responsabilidade civil, nós não vamos diferenciar um terceiro usuário de um terceiro não usuário do serviço. Como assim? Nós estamos falando o seguinte, que o Estado ele vai indenizar quando os seus agentes causarem um dano a um terceiro. Agora, eu estou te dizendo que não importa se esse terceiro está se utilizando ou não do serviço público. Ele será indenizado se a ele for causado um dano. E para isso eu quero contar um exemplo um pouco triste, mas que foi um exemplo real e que aconteceu, que eu pude visualizar, e que aconteceu na minha cidade há muito tempo atrás. Veja bem, em Sobradinho, determinada vez, um motorista de ônibus, ele perdeu o controle do veículo, atravessou a contramão, bateu um carro e uma moto em um muro. Muitas pessoas se machucaram, as pessoas do carro e da moto morreram, infelizmente, é um exemplo triste, eu sei, mas também as pessoas que estavam dentro do ônibus, algumas se machucaram. Vamos dissecar esse exemplo. Nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público de transporte. O cara que trabalha, o motorista, o agente que trabalha nessa empresa dirigindo o ônibus, ele perdeu o controle e bateu o ônibus. Nessa situação, nós temos terceiros que foram lesados, terceiros que sofreram danos. E não foram apenas terceiros usuários, aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, mas também terceiros não usuários do serviço, aquelas pessoas que estavam fora do ônibus e que o ônibus bateu nelas. Tanto os terceiros usuários como os terceiros não usuários são indenizados pelo Estado. O Estado deve indenizar sem diferenciar terceiros usuários de não usuários. Bacana? Abstrai o exemplo triste. Esse é o terceiro exemplo que eu tenho, esse é o terceiro ponto que eu tinha para falar com você. E agora o quarto e último ponto. Quando nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nós estamos falando de uma responsabilidade objetiva? Sim. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: tanto a pessoa jurídica de direito privado quanto o Estado são responsáveis objetivamente. Porém, existe uma ordem. E aí eu quero que você entenda. Se acontece uma situação em que uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, precisa indenizar, nós temos que a empresa, a pessoa jurídica de direito privado, ela é responsável objetivamente e primariamente. Beleza? E o Estado é responsável também objetivamente, porém subsidiariamente. O que eu estou querendo te dizer? Que, havendo um dano causado por um agente de uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, quem indenizará será primeiramente esta pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público. O Estado, ele só virá a indenizar, ele só virá a se responsabilizar pelo dano se aquela pessoa jurídica de direito privado ela não tiver condições de cumprir com a sua responsabilidade. Ou seja, vamos supor que o agente dessa pessoa jurídica de direito privado ela causa um dano tão grande que ela não tenha caixa para se indenizar essa pessoa, para reparar o dano que essa pessoa sofreu. Aí que o Estado entra em cena de forma subsidiária e indeniza a pessoa. Bacana, pessoal? Esses eram os pontos que eu tinha para discutir com vocês. Em primeiro lugar, você aprendeu como funciona a responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade objetiva, e que quando o Estado exerce o direito de regresso contra o agente
tem essa discussão do dolo da culpa, a responsabilidade do agente perante o Estado é subjetiva, porém a do Estado perante a vítima é objetiva. Segundo lugar, a responsabilidade civil do Estado não leva em conta a ilicitude do ato. Bacana, ou seja, o Estado responde também por atos lícitos. Terceiro lugar, não se diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários do serviço. Se houve dano, tem que ser indenizado. Bacana? E em quarto e último lugar, essa questão que eu acabei de falar, da responsabilidade primária da pessoa jurídica de direito privado e da subsidiária do Estado. Lembrando que os dois respondem objetivamente, só há uma diferença nessa ordem. Bacana? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que serão ajudadas por esse vídeo, por esse conteúdo. Tamo junto, lembre-se que tem um PDF aqui embaixo, hein? Até a próxima, um abraço.